O assunto agora é reflexão e espelhos esféricos. Inicialmente, nós temos que diferenciar dois tipos de espelhos: o espelho convexo e o espelho côncavo. O espelho convexo ele acontece quando a superfície reflexiva ela está voltada para o lado oposto do objeto. Então, é como se estivesse olhando uma colher pelo fundo. Imagina que isso daqui é uma colher. Eu estou olhando a colher por trás, visão do observador. No espelho côncavo, é como se eu estivesse olhando a colher pela parte da concavidade dela, pela abertura. Então, representa a superfície reflexiva desse lado e o observador está olhando desse lado. Além disso, é importante determinar um eixo horizontal, que vai ser onde nós vamos posicionar os elementos da construção óptica. Esse eixo é chamado eixo óptico principal. Ele determina alguns pontos importantes. O ponto do espelho que toca o eixo óptico é chamado de vértice. O espelho ele é uma seção de uma figura circular. Então, essa figura circular, esférica, ela tem um centro. Então, eu marco aqui, ó, centro óptico no convexo, centro óptico no côncavo. Existe uma relação muito importante que é a distância do centro óptico até o vértice, que eu chamo de raio, e um ponto que concentra a maioria dos raios dos feixes luminosos, que eu chamo de ponto focal, que é a seguinte: a distância do foco é a metade do raio de curvatura do espelho. Então, bem aqui no ponto central entre o centro e o vértice, eu coloco foco. E a distância focal é essa distância do foco até o vértice. No caso do espelho convexo, o objeto ele vai ser colocado aqui e vai gerar uma imagem. O símbolo para o objeto é O, o símbolo para a imagem é I. No caso do espelho côncavo, o objeto é colocado desse lado. A imagem pode ser gerada tanto dentro do espelho quanto fora do espelho. A região de dentro do espelho eu chamo de virtual. E a região de fora do espelho eu chamo de região real. Então, no espelho côncavo, o objeto ele pode gerar uma imagem virtual ou uma imagem real. No caso do espelho convexo, ele só pode gerar imagens virtuais, ou seja, são formados dentro da região virtual do espaço óptico. Agora, detalhando essas construções de acordo com suas posições. O espelho convexo é o caso mais simples, porque ele só tem uma opção. O objeto ele sempre é colocado do lado real. E aí eu vou usar duas regrinhas para construir a imagem. Uma é: todo raio de luz que chega paralelo, ele tem que passar pelo foco, seja pelo próprio raio, que está simbolizado com essa reta contínua, com a setinha de orientação, ou com um prolongamento, que é esse pontilhado aqui. E todo raio de luz que chega no vértice, a partir de um ângulo de incidência, ele emerge com um ângulo de reflexão igual ao ângulo de incidência, tal qual um espelho plano. Nesse caso do espelho convexo, dá para observar que os raios reais eles nunca se encontram, mas se eu fizer o prolongamento desse do que passa pelo vértice e esse que passa pelo foco, eles vão se encontrar. Eles vão se encontrar exatamente aqui nessa posição. E aí eu posso dizer as características da imagem formada. A imagem, ela não está do lado real, onde está o objeto. Ela está na superfície de dentro do espelho, por isso eu chamo a imagem de virtual. Além disso, a imagem tem a mesma orientação. Aqui a cabeça da seta está apontando para cima. E a imagem formada também está apontando para cima. Então eu chamo a imagem de direita. No caso contrário, ela seria invertida. Além disso, ela é menor. O espelho convexo sempre vai gerar imagens com essas características: virtual,
direita e menor. Ele é muito bom para aumentar um campo de visão. Então, por exemplo, naqueles espelhos de supermercado ou retrovisor, que eu preciso pegar o máximo de campo possível, eu diminuo o tamanho das imagens para aumentar o meu campo de captação. Isso daí é indicado de fazer com o espelho convexo. Já o espelho côncavo, ele tem várias possibilidades. Dependendo da posição de onde eu coloco o objeto, eu vou ter várias características de imagem. Então vamos organizar um raciocínio assim. A partir da posição mais longe, eu vou aproximando a posição do objeto até a mais próxima possível, que é entre o foco e o vértice. Não dá para colocar o objeto no vértice, então aqui seria a posição mais próxima. A partir desse ponto, antes, a lente está mais distante do que o centro, a imagem formada ela vai ser sempre em algum lugar entre o centro e o foco. E ela vai ter essas características. Ela é formada na região real do plano óptico. Então eu chamo ela de real. Ela vai ser invertida. A maioria das imagens do espelho côncavo, elas são invertidas. E ela também vai ser menor do que o objeto verdadeiro. Me aproximando ainda mais, eu vou chegar na posição do centro. No centro, a construção vai ficar desse jeito. Aqui está o objeto. O símbolo para o objeto é O, o símbolo para a imagem é I. Nesse caso, dá para perceber que a imagem vai se formar na mesma posição e vai ter o mesmo tamanho que o objeto, só que orientação invertida. Então eu dou essas características. Real, tal como a anterior, essa também vai ser real. A maioria das imagens do espelho côncavo são reais. Ela vai ser invertida. A maioria das imagens do espelho côncavo também são invertidas. Só que ela tem uma coisa interessante. É a única que vai dar do mesmo tamanho. Única. Continuando a aproximação. Eu comecei antes do centro, depois em cima do centro e agora eu vou colocar entre o centro e o foco. Essa daqui é exatamente o contrário da primeira do côncavo. Porque o objeto estava além do centro e a imagem era formada entre o centro e o foco. Agora não. O objeto está entre o centro e o foco e a imagem vai ser formada além do centro. E aí ela vai ter essas características. Vai ser real. Então até aqui tudo normal. Vai ser invertida. A maioria das imagens até agora deram real invertida para o espelho côncavo. Na verdade todas deram, né? Real invertida para o espelho côncavo. Só que ela tem essa característica aqui, ó, que ela vai ser maior do que o objeto. Quanto mais eu me aproximo do foco, mais longe vai ser formada a imagem e maior ela vai ser. E ela vai ficando tão longe, tão longe, tão longe, que no momento que eu coloco a imagem, o objeto em cima do foco, os raios, eles não se cruzam. Então eles não se cruzam, não formam imagem. Eu chamo isso de imagem imprópria. A imagem imprópria, matematicamente, eu digo que os raios não se cruzam, mas fisicamente, eu posso dizer que se um objeto estiver muito afastado, ele vai conseguir projetar no infinito. Então imagina uma estação da NASA ou da SpaceX que tem que mandar um sinal muito distante no espaço. Esse muito distante pode ser considerado infinito. Então ele vai colocar o transmissor em cima do foco da antena que vai emitir o sinal. Por outro lado, se eu quero pegar um telescópio para observar um planeta que está muito distante, esse planeta muito distante em relação ao tamanho do telescópio, ele vai ser como se estivesse no infinito. Então os raios vão chegar paralelos e vão se concentrar todos em cima do foco. Isso daí é uma aplicação muito interessante para esse caso de posição focal, em que a imagem é imprópria. Continuando a aproximação, o objeto fica entre o foco e o vértice. E aqui, novamente, os raios luminosos eles não vão se encontrar diretamente, mas as suas projeções vão. Então, quando eu faço a construção de uma imagem a partir da projeção dos raios luminosos, eu chamo isso de projeção virtual. Acontece do lado de dentro do espelho, né? E aí ela vai ter essa característica. É o único caso no espelho côncavo que a imagem é direita.
Repara que no espelho côncavo, a imagem sempre é à direita. Aqui eu falei côncavo, né? Na verdade é o único caso do... Opa! Ah, tá. Aqui no caso do convexo, sempre vai ser direita. No côncavo, normalmente ela é invertida. Invertida, 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 aqui é imprópria, e aqui ela volta a ser direita, nessa situação. E ela também faz uma ampliação. Só que diferente do caso que era entre o centro e o foco, que a ampliação era de cabeça para baixo, né, invertida, aqui vai formar uma ampliação direita, com a mesma orientação do objeto. Então vamos construir aqui um resuminho de todas essas posições e construções. Vou escolher aqui uma cor para botar um objeto aqui, por exemplo, além do centro. Então ele vai emitir um raio paralelo. O raio que chega paralelo passa por cima do foco. Eu já deixei essa reta aqui, que ela passa por cima do foco para auxiliar na construção. E depois eu vou emitir um raio que chega no vértice e volta no mesmo ângulo. Então vai formar por aqui mais ou menos. A imagem formada, nesse caso do verde, ela vai ser real. Além disso, ela é invertida e ela é menor do que o objeto. Agora vamos escolher uma outra cor e colocar o objeto em cima do centro. Em cima do centro vai acontecer aquela situação de que a imagem ela também fica em cima do centro, com o mesmo tamanho. Então eu posso dizer que a imagem nessa situação ela é formada no campo real do plano óptico, ela é invertida, e ela é do mesmo tamanho. Agora uma nova cor, vou pegar roxo. Se eu colocar entre o foco e o centro, a imagem formada vai ser antes do centro. Então ela vai ter essas características: real, invertida. Até agora foi tudo real invertida, né? Só que ela vai ser maior. Repara que eu comecei longe e fui me aproximando. À medida que eu vou me aproximando, o tamanho da imagem aumenta. Aí ele aumenta, 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 até que chega um ponto, quando eu coloco em cima do foco, que vai estar muito longe e vai estar muito grande, né, a projeção dela, que vai formar a imagem imprópria. Então, nesse caso aqui, imagem imprópria. Imprópria significa no infinito. Continuando a aproximação do espelho côncavo, vou pegar esse cinza, colocar ele entre o foco e o vértice. E a imagem ela é formada por prolongamento dos raios. Na verdade, eu poderia fazer essa reta aqui, a continuação dela, né? E a imagem é formada por prolongamento dos raios. Então, repara o comportamento. Que a imagem formada pelo objeto vai aumentando, vai se afastando, até que ela desaparece. Quando ela volta a aparecer, ela aparece no campo virtual. Então, as características dessa imagem, com o objeto entre o foco e o vértice, é virtual, direita. Essa é a única imagem que dá direita no espelho côncavo. E ela é maior. Então tem uma ampliação. Quanto às equações, para eu saber direitinho qual é a posição, eu uso a equação dos pontos conjugados, onde F é a distância focal. Normalmente o problema dá, mas ele pode dar as posições. Eu uso P para o objeto, P' para a imagem. E aí tem que observar essas características. Tudo que for real é positivo. O eixo real ele é o eixo positivo. O eixo virtual ele é o eixo negativo. E eu não posso ter um objeto virtual, apenas uma imagem virtual.
Além disso, para espelhos côncavos, eu vou considerar que foco e raio são positivos. Para espelhos esféricos, foco e raio são negativos, porque elas estão formadas do outro lado do espelho, né? Então aqui, ó, esse é real, aqui está o objeto, o centro dele, ó, tá do outro lado, do lado virtual. Por isso que eu boto sinal negativo. Além disso, existem equações para comparar o aumento. O Ramalho, ele traz duas equações para comparar o aumento, mas a gente pode juntar tudo numa só. O aumento eu posso calcular de três formas. Tamanho da imagem dividido pelo tamanho do objeto. Ou menos posição da imagem dividido pela posição do objeto. Esse menos já é considerando esse sinal da imagem virtual. E distância focal e a diferença dividido pela diferença da distância focal e da posição. Então, para esse capítulo, preciso saber como que faz a construção, quais são as características de cada situação, né? O espelho côncavo, perdão, o espelho convexo, ele só tem uma situação. No côncavo, é bom aprender, né, a fazer a construção nessa sequência, para fazer sentido. E saber as equações. A equação dos pontos conjugados, a equação de aumento e essas condições para utilizar nas equações.